Bom dia. Aí podem perguntar o que é que um psicólogo está fazendo com Python, né? Puxa. Falando um pouquinho, me apresentando, né? Falando um pouquinho de mim, a minha graduação e formação de psicólogo se deu na PUC de Minas Gerais, em Belo Horizonte, lá no Coração Eucarístico. E desde o início da minha formação eu tinha uma escolha dentro das diversas abordagens na psicologia. A minha escolha se deu pela abordagem comportamental, né? Ou, como a gente vai chamar de maneira mais explícita, a análise do comportamento. Na PUC de São Paulo, eu terminei o meu mestrado nos anos 2000, né? Acho que o tempo de mestrado é quase que a idade de muita gente aqui. E no meu mestrado eu fui trabalhar a evolução do conceito de intervenção clínica comportamental. Um momento muito bom, principalmente em que a gente procura sistematizar conhecimentos. E o que eu achei muito interessante é que na época, por volta de 99 e 98, eu fui trabalhar de uma quantidade imensa de artigos que tratavam da terapia comportamental no Brasil. Eu fui trabalhar especificamente com 198 artigos para estudar essa evolução. E sabe o que é analisar isso na unha? Né? Na verdade, na época, um amigo meu trabalhou um programinha que me ajudou bastante nisso. Eu tinha alguma passagem pela programação. Em 1984, eu comprei um Hotbit da Sharp e comecei a estudar MSX, o Basic MSX. Alguém aqui já ouviu falar disso? Né? Só nós mesmo, né? E em Belo Horizonte, por volta de 86, 87, eu comecei a estudar um pouquinho de COBOL. Mas por quê? Hobby, eu gostava um pouco disso. E nunca mais vi mais nada disso. Nunca não. Há 10 anos, eu tive interesse em começar a estudar de novo alguma coisa de programação e fiz o meu primeiro encontro com Python. Eu tinha um ex-aluno meu que é diretor na Conservation International, mora em Nova York, e ele falava, ô Nelson, é Linux e Python. Né? Eu olhei para o Linux, eu olhei para o Python na época, e é uma das questões aqui dessa palestra, né? Por que Python atravessou a rua, e deixei de lado. Né? Até que, há uns 4 anos, eu, jamais em função da facilidade da internet, YouTube, companhia limitada, eu comecei a ter de novo um encontro com Python. Aí a coisa começou a andar. Há 2 anos, eu acho que há 2 anos, né? O Tarsius foi o culpado. Deu dar mais um passo em termos de graduação. Eu fui fazer uma graduação tecnológica em ciência de dados lá em Belo Horizonte mesmo. Era um curso novo. Eu tinha acabado de sair de um Data Bootcamp do Tarsius em São Paulo. Né? Chegando em casa, eu vi que o Isabella Hendricks, que é da Metodista, estava lançando um curso de ciência de dados. Aí a coisa ficou um pouquinho mais complicada, né? Porque pensa um sujeito de humanas que tem que fazer cálculo 1, GAAL, analytics, estatística, aí eu vou ver algoritmo, estrutura de dados, que mais? Trem demais, né?
SQL, o diabo 4, né? Junto com o Big Data, junto com NLP, Machine Learning e daí por diante. Esse curso de Ciência de Dados eu termino agora no próximo semestre, é um curso de graduação tecnológica, 2 anos e meio, né? E aí eu tive que pegar mais pesado no Python e um pouquinho de R. Agradeço a todas essas escolas que me ajudaram esse tempo todo. O que mais que eu faço? Ok, eu sou professor em graduação e pós-graduação e tenho meu consultório, a empresa é Faça Análise do Comportamento, né? Faça análise do comportamento é como se eu estivesse dizendo, olha, comporte-se, no sentido de fazer, né? Se exponha, se jogue. Agradeço a Python Brasil pela oportunidade, né? Eu mandei a proposta da palestra e não acreditava que ia ser selecionado. Que bom, estou aqui, né? Fruto de comportamentos bem consequenciados. E a pergunta que fica, gente, por que Python atravessou a rua? Quem me responde? Para chegar do outro lado. O que mais? Oi? Porque ela quis. Ótimo. O que mais? Porque tinha alimento do outro lado. Para fugir do Java. Até eu. O que mais? Mais fresquinho do outro lado, né? Percebam que, se a gente começasse a classificar, a gente já tem diferença nas respostas. Uma é porque eu quis, ou porque o Python quis. E outra, porque tinha alimento ou estava mais fresquinho do outro lado. Vocês percebem uma diferença nisso? É daqui que eu vou falar. Da análise do comportamento, um tipo de psicologia que não vai trabalhar inconsciente, não vai trabalhar com vontade, com desejo, porque para a gente isso são alguns processos que têm que ser explicados. E para nós, eles não são causação de nada. Por que isso é importante? Aqui é que vem, né? Principalmente ciência de dados vai entrar de cheio dentro disso aí. Ou pode entrar, não está entrando. Primeiro é a análise do comportamento. A psicologia comportamental, para nós behavioristas, é tida como uma ciência natural, tá? Vinda da biologia. O que ela procura? Predição e controle. Isso, como é que soa para vocês? Desenvolvedores procuram predição e controle? Bastante, né? Aí a gente vai ver algumas diferenças entre um desenvolvedor e um psicólogo comportamental. O comportamento para a gente, na análise do comportamento, é fruto de um produto de 3 tipos de seleção. A primeira delas é filogenética. É um produto de evolução da espécie, de seleção da espécie. Somos o que somos dentro de um processo evolutivo. E, por mais que algumas pessoas acreditem que não, e até que a Terra é plana, nós continuamos no processo de evolução. Ok? Daqui a 1 milhão de anos, se ainda estivermos aqui, nós seremos um pouquinho diferente do que estamos hoje. Outra forma, né, é
o processo ontogenético. O que é isso? Eu poderia dizer que são os processos psicológicos. É a história de aprendizado nosso durante a nossa vida. Eu diria, em alto e bom som, como um analista do comportamento, é a história de reforçamento de um sujeito, de condicionamento durante uma vida. E, por último, a cultura. No emaranhado entre filogênese, ontogênese e cultura, a gente tira o comportamento humano. Ok? A abordagem comportamental, a análise do comportamento, ela diz não aos mentalismos. O que são mentalismos? Muito bem expresso na frase: o Paito atravessou a rua porque quis. É quando a gente atribui a algo interno no sujeito a causação do comportamento. Tá? Nós, behavioristas, nós, analistas do comportamento, não concordamos com isso. Ok? A gente vai buscar a causação ou a explicação do comportamento no ambiente. Ou melhor, na interação entre o sujeito e o ambiente. Mas, afinal de contas, o que é comportamento? Quem arrisca? É o que você faz. Como faz? Um conjunto de decisões. Uhum. Vocês podem me dar exemplos de comportamento? O pai para atravessar a rua, já disse o Tarsis aqui. Né? Tarsis ontem passou a tarde toda decorando a parte dele. Mas então, o comportamento é a interação entre o sujeito e o seu meio. Ok? Isso vai dar o que a gente chama de comportamento. Ah, comportamento é palpável? Não. É uma entidade para a gente abstrata, porque ele não está nem no sujeito e tampouco no ambiente. Ele está na interação. Sem um determinado ambiente não tem aquele comportamento, e sem o sujeito não há o comportamento naquele determinado local. Tranquilo isso? E, diferente de outras abordagens, né, praticamente toda a psicologia é estruturalista, nós somos funcionalistas. Né, nós fazemos uma análise funcional do comportamento. Para a gente, o comportamento é sempre função de algo. Tá? O que é importante na hora de analisar um comportamento? Primeiro, o contexto ambiental antecedente. Ele sinaliza para o comportamento em si. E se a gente quiser procurar a explicação do comportamento, por incrível que pareça, a gente vai nas consequências. Então, quando a gente diz, olha, Python atravessou a rua porque quis, que é um mentalismo, né? Eu não estou levando em conta o contexto e tampouco a consequência. Quem disse sobre havia alimento do outro lado, né? Ele quis dizer o seguinte, olha, o Python estava num processo de privação, ele começa a caminhar ou se arrastar, né, pela rua, para ter como consequência o alimento. Quem disse que estava fresquinho, a mesma coisa.
Né? Ribeirão está o quê? Uns 36 graus, não é por aí? Quando a gente acha um ar-condicionado, o que, que a gente faz? A gente para, né? Dá ô glória, aleluia. Né? Então, a consequência da gente procurar um local com ar-condicionado mantém e modela o nosso comportamento. Aqui, a gente tem o processo de condicionamento. Ontem, vocês viram uma reportagem que está rolando aí sobre os ratinhos, cientistas que ensinaram um ratinho a dirigir. Criaram um mecanismo lá de plástico, botaram o ratinho lá dentro e o ratinho dirigindo esse mecanismo. Chegava num determinado local, ele ganhava o quê? O reforço, que era uma pelota de comida. Aí o ratinho dirigia o automóvel. Ok? Então, para quem não sabe do processo, fala assim, pô, que ratinho inteligente, né? Ele sabe até dirigir. O comportamento em si era dado pela consequência, receber o alimento. Causalidade. Buscar as causas, gente, de um comportamento é buscar a história de interações do indivíduo com o seu mundo. Ok? Não tem análise de comportamento sem saber do ambiente desse sujeito. Causas não são forças que agem sobre o indivíduo. Alguém aí assistiu Coringa? Né? Eu acho que conseguiram retratar muito bem a questão social, a questão ambiental, no processo de continuidade da loucura dele, ou o aumento da loucura dele, correto? Ou seja, um ambiente hostil possibilitou e apontou para, ou reforçou, o aumento de comportamentos tidos por nós na sociedade como bizarros. Ok? Na psicologia comportamental, a gente não faz qualquer tipo de juízo sobre comportamento. Não existe comportamento bom ou ruim. O comportamento é o possível naquele determinado momento. Em função de história de vida do sujeito, poderia ter sido outro. Simplesmente isso. Então, atirar em alguém, em si, né, não carrega o juízo de bom ou mal. Atirar em alguém numa disputa de trânsito, socialmente, é inaceitável. Mas numa guerra é o esperado, não é verdade? Então, o contexto vai dizer do tipo de análise que a gente vai fazer. Então, o tempo todo, o comportamento é sempre função de algo e nunca dado como estrutura. Quem é o psicólogo, então? É um decifrador de códigos. Ah, como é que é isso, Nelson? Ah, ok, na hora que a gente está codando, a gente não tem que cuidar bem das nossas variáveis. Se a gente for pensar num sujeito que no futuro vai ter que mexer naquele programinha da gente ali, né? A gente tem que fazer um código limpo, não é assim? Inteligível, não é verdade? Qual a parte da vida de vocês é inteligível? Qual código, né? Qual variável está muito bem marcada na vida de vocês? Então, o analista do comportamento, na hora que ele analisa o sujeito, na verdade, ele não está analisando o sujeito. Ele está analisando o contexto em que aquele sujeito vive. A gente poderia dizer que o psicólogo está o tempo todo hackeando a história do sujeito. Está fuçando. Né? Tentando, de alguma forma,
entender e decifrar os diversos códigos, né? Se comportamento é dado por variáveis do ambiente, nós temos que entender quais são as variáveis que estão controlando o nosso comportamento quando fazemos o que fazemos. E, para nós, psicólogos comportamentais, a coisa é muito clara, né? Somos controlados o tempo todo. O que podemos, inclusive num processo de terapia, é conhecer quais as variáveis estão controlando o nosso comportamento, nós estamos sob controle de quê, e poder fazer uma escolha por outro tipo de variável, que continuará controlando o nosso comportamento. Pensem filogeneticamente, quando vocês chegaram no mundo, né, e o médico deu um tapinha na bundinha de vocês, e a mamãe falou assim, nossa, você é lindo, o mundo inteiro já estava dado. Correto? No processo psicológico ou da ontogênese da nossa história de desenvolvimento, nós vamos contar com um ambiente que também está o tempo todo controlado. E a cultura, que acaba por definir isso tudo. Há pouco tempo nós vimos a Cambridge Analytica, né? Quem é ligado à ciência de dados, né? Inclusive assistiu aquele documentário lá da Netflix, como é que chama? Privacidade Hackeada, né? Mostrando a manipulação feita pela Cambridge na eleição nos Estados Unidos, Brexit, Brasil via WhatsApp e várias partes do mundo. Isso é interessante, não é? E a gente está sob controle disso. Nós vivemos uma situação atual no país que diz muito a respeito disso, de controle social. E a psicologia com isso? Gente, em 54, Skinner começava a lançar nos Estados Unidos as chamadas máquinas de ensinar. Ele falava o seguinte, olha, professor tem que ter uma função mais nobre. A máquina pode te ensinar a fazer cálculo, te ensinar música, te ensinar gramática e uma quantidade de coisa. Skinner inventou uma quantidade de coisa, inclusive o processo, né, e todo o sistema de reforçamento foi estudado também através de máquinas. Aqui a gente tem a famosa caixa de Skinner, né, onde condicionamos ratinhos, ou como chamamos, sujeitos infra-humanos. E daí você pode generalizar para o ser humano? O que Skinner diz para a gente é o seguinte, as leis que regem o comportamento são as mesmas. Tanto é que o comportamento operante, praticamente todo o processo de aprendizagem, passa também por Skinner. Ok? Agora, na pesquisa em psicologia e neurociências, né, todo o registro de dado é automatizado. Envolve necessariamente o computador. Sabe o que de mais legal acontece? Gente, eu sou professor de graduação, comecei como professor substituto na UFMG em 1996, né, depois passei pela PUC, Divinópolis, no Vale do Aço, PUC em Arcos, já viajei Brasil lecionando em pós-graduação. Não se ensina programação. Né? Então as maquininhas todas muito bonitinhas, e o mais interessante,
que hoje a maioria dos cursos trocaram a caixa de Skinner e o sujeito infra-humano por um programa também de computador que se chama Sniff, né, que faz tudo que um ratinho faria dentro da caixa de Skinner. Mas não se ensina programação. Eu venho há tempos correndo atrás disso, né? Estudo sobre o comportamento verbal. Comportamento verbal, gente, é aquele comportamento que é mediado por outra pessoa. Enquanto eu falava aqui, e o Tarsis acertava todas as respostas, é porque eu piscava para ele, ele sabia a hora de responder. Né? O piscar é um comportamento verbal. Né? Brincadeira, a gente não ensaiou nada. Vamos deixar acreditar que não. Né? Mas quando eu mostro, eu sinalizo alguma coisa, eu olho o relógio para ver as horas, alguém me mostra o cartazinho ali de 5 minutos, né? Isso é comportamento verbal. É um comportamento mediado por outro. O comportamento verbal, que o sujeito não disse uma palavra, simplesmente levantando um cartaz e dizendo 5, num tipo de comunidade que está acostumada com isso, eu sei que é o seguinte: eu tenho 5 minutos para encerrar a minha fala. Então, é um comportamento mediado por um terceiro. Os estudos de NLP, por exemplo, e aí é talvez algo bem ambicioso da minha parte, da mesma forma que a gente tem os bots, os chatbots da vida, a gente pode ter, sim, um psicólogo te atendendo sem você nunca ver a cara desse sujeito. Né? Como um chatbot. O tempo todo, nas escolas de psicologia, estão sendo levantados dados e dados e dados e dados. E sabe onde isso morre? Na maior parte das vezes, em gavetas. Alguns profissionais publicam. Mas se você juntasse tudo isso que é produzido nas diversas escolas e tivesse um dataset legal que não existe na psicologia, você poderia construir vários mecanismos para trabalhar previsão e controle, ao invés de única e exclusivamente persuasão, como fez a Cambridge Analytica. O mundo pode ser melhor? Pode. O mundo vai ser melhor? Fica a interrogação, porque vai depender do seu comporte-se para tal. Comportar é se expor às contingências que facilitarão esse mundo melhor. Eu citei aqui 2 exemplos, né, do que Python poderia estar ajudando a psicologia e a psicologia também ao Python. Mas tem um caminhão de coisas, gente. Eu procuro grupos e pessoas que tenham interesse dentro de análise de dados, produzir algo diferente do que tem sido feito até hoje. Ok? Aí são meus dados. Se alguém quiser entrar em contato, tamo junto. Um abraço e muito obrigado a vocês. Perguntas? Bom dia. Eu só fiquei uma dúvida no final que você falou sobre a questão de você poder ter um bot ou alguém de psicologia fazendo como se fosse não sei se bem consulta seria o nome correto, né? Mas conversando com você via isso. Não é um pouco estranho você não ter essa análise não vendo a pessoa, para você justamente ver a linguagem corporal dela, ver a forma como ela se comporta em determinadas questões, determinadas perguntas que você faz para ela? Boa pergunta. Alunos
em processo de supervisão me perguntam o tempo todo: Nelson, se meu cliente mentir? É? Que passa mais ou menos pelo mesmo... Mas assim, mas por exemplo, você em loco, com a pessoa na tua frente, você consegue ver pela linguagem corporal dela, acredito, como psicólogo, alguém que tem estudado isso, se essa pessoa está ou se defendendo, ou desviando, ou até mesmo mentindo em relação a uma pergunta. Talvez uma forma seja a visão computacional. Né? Uhum. Mas também tem a parte de você começar a tirar a informação do comportamento dessas pessoas. Oi, desculpa. Tá, eu pesquiso na área de visão computacional, a minha parte é biomédica, mas às vezes eu passo para a parte, por exemplo, de rosto ou de outras coisas, quando eu canso de mexer com imagem de saúde, que é um saco às vezes. Mas aí, então, eu estava lendo alguns trabalhos que tem realmente nisso, eu estava pensando nisso, de você vincular o chatbot com a parte de visão computacional para extrair essa informação recentemente. E tem um monte de trabalho, mas a maioria na China. E aí vem os questionamentos de eles estão usando isso para controle da sociedade chinesa. Sim. E aí, será que a gente não podia estar pegando esse trabalho e usando para ajudar, para mostrar que dá para tirar coisas legais disso? Porque senão o povo não vai mais querer pesquisar, porque vai achar que é só para o governo estar monitorando a sociedade. Justamente, gente. Uso vão fazer o tempo todo. Nós temos que escolher de que lado a gente está. Quando eu converso com colegas meus psicólogos, eu falo assim, cara, você está doido. Você está querendo acabar com o trabalho do psicólogo. Eu falei, quero. Né? Gente, é cansativo. Às vezes eu passo 8 horas por dia na frente de um sujeito, né? ouvindo. Com a ascensão da ciência de dados, a gente vê o seguinte, a gente pode dar um up na profissão. Bom dia. Dia. Eu sou estudante de psicologia, então foi muito bom eu ver um pouco do que você falou. Realmente, as faculdades não mostram um lado hoje que é da tecnologia para os alunos. Hoje a gente vê que o Conselho tem tratado para trazer o atendimento virtual para atender uma galera maior. E o que eu gostaria de perguntar é como você está vendo o comportamento no ambiente de trabalho influenciando outros aspectos da área da vida, principalmente para a galera de TI. Veja só. Hoje o Conselho Federal de Psicologia aceita a terapia online. Né? Acho que já foi um avanço que deveria ter acontecido há 10 anos atrás. Se você for pensar no psicólogo ou as pessoas que trabalham na gestão de pessoas, né, as máquinas estão simplesmente tomando esse lugar. Ok? Então, aí eu vejo, olha, TI e psicologia podem trabalhar muito bem juntos. Né? Recursos humanos hoje, antigamente a gente fazia, né, do tempo do Tarso aí, a gente fazia aquele currículozinho, imprimia, datilografava, né, e levava lá, e o sujeito empilhava. Hoje não. Né? Então, a TI, na hora que ela dá um passo à frente, ela está junto com a psicologia, né? E cada vez mais, na hora que eu fui atrás de ciência de dados, né, para mim ficou muito claro o seguinte, olha, hoje não tem campo que é de um ou de outro. Né? Eu tenho um médico trabalhando com ciência de dados. Né? Lá no FACSA, a gente está começando a desenvolver grupos nesse sentido, tanto para a psicologia quanto para a medicina, quanto para consultoria de empresas, trabalhando com o quê? Com tecnologia, psicologia, medicina, administração, tudo junto. Educação financeira, né? Inclusive um chatbot aí de educação financeira, que vai estar saindo logo, logo.
em função disso, porque TI, psicologia e qualquer outra disciplina tem tudo a ver. Sociologia, antropologia. Ok? Obrigado, viu, Nelson? Uma salva de palmas para o Nelson.